Quem foi Patabi Joyce? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, eu sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é minha escola de yoga, assim como esse canal aqui no YouTube. E a gente está fazendo uma série de vídeos, talvez você já saiba disso, sobre grandes nomes da história do yoga, né? Então a gente já falou de grandes nomes de uma época que a gente chamou renascença do yoga. No vídeo passado a gente falou sobre a Indra Devi, né, que foi talvez a primeira mulher ocidental a realmente receber esse conhecimento de um indiano, né, que foi Krishnamacharya. E Indra Devi, que era uma russa, né, ela começou a ser um grande expoente do yoga, uma grande difusora do yoga, inclusive para pessoas famosas e tal. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre outro personagem também muito famoso na história do yoga, muito importante para a difusão do yoga no tamanho que ele é hoje em dia, né, mundialmente falando, um personagem que envolve certas polêmicas, mas um personagem sem dúvidas relevante para essa nossa história, que é Patabi Joyce, também foi aluno de Krishnamacharya. Vem comigo. Krishna Patabi Joyce nasceu no dia 26 de julho de 1915, numa lua cheia, Guru Purnima, uma data super auspiciosa. Ele era filho de um sacerdote, de um astrólogo védico, tá? Grande possuidor de terras. Eu não consegui achar os nomes do pai e nem da mãe do Patabi Joyce, tá? Mas o que a história conta é que o pai dele era um grande sacerdote, eles eram da casta dos Brahmanes, né? Patabi Joyce foi o quinto de 9 filhos, então a mãe dele cuidava dessa criançada toda. E logo aos 5 anos o Patabi Joyce ele já começou a ser ensinado pelo pai, né, sobre a cultura védica, sobre os rituais, começou a ser ensinado em sânscrito, né? Patabi Joyce, desses irmãos todos, foi o único que enveredou de fato para esse caminho do estudo, tá? E aí ficou estudando lá durante 7 anos e quando ele tinha 12 anos, o pai dele levou ele para assistir uma apresentação de yoga, tá? Essa apresentação de yoga era numa escola e essa apresentação de yoga foi feita justamente por Krishnamacharya, tá? Que é quem veio a ser o professor dele. Vou contar essa história. Mas enfim, quando o Patabi Joyce viu essa apresentação de asana, né, de yoga, ele ficou muito encantado. E ele já tinha nessa época 12 anos e ele descobriu que Krishnamacharya morava ali perto. E no dia seguinte, ele acordou bem cedo, antes da escola, foi lá na casa do Krishnamacharya, bateu lá, falou: Krishnamacharya, quero ser o seu aluno. E o Krishnamacharya olhou para um moleque de 12 anos, era exatamente essa a idade, né, que dentro da tradição os jovens eram ensinados e eles eram apresentados aos seus gurus, mas ele foi lá sozinho, sem os pais saberem. E Krishnamacharya começou a perguntar qual é a sua, né, o que você quer, de onde você veio isso, de onde veio esse interesse. Ele começou a falar, né, e começou a mostrar que ele já era educado dentro dos rituais e da cultura védica desde os 5 anos, falou do pai dele e tudo mais, e nisso ele foi aceito por Krishnamacharya. Isso tudo sem os pais saberem, tá? E aí, durante 2 anos, de 1927 até 1929, tá, o Patabi Joyce ia todo dia de manhã, antes da escola, ele ia lá para a casa de Krishnamacharya, era ensinado, né, fazia as suas práticas lá. O que a história diz é que ele ia todos os dias lá para a casa de Krishnamacharya, e ele começou a realmente ser introduzido nesse conteúdo do yoga. Só que aos 14 anos, o Patabi Joyce ele foi receber a sua iniciação enquanto Brahmani, um homem Brahmani, né? Ou seja, passar de um jovem Brahmani para um homem. Essa iniciação acontece normalmente quando o jovem tem 14 anos. Ele fez essa iniciação, ou seja, se tornou oficialmente um Brahmani, um homem Brahmani adulto, né? Apesar de a gente saber que 14 anos não é adulto, mas para essa iniciação ele já era considerado um Brahmani. E ele que tinha uma sede por estudar ainda essa cultura toda, o que a história conta é que ele pegou 2 rupees, né, muito pouquinho dinheiro, e se mudou para Mysore, sem os pais saberem também, né? Então ele era um moleque assim, vamos dizer, um tanto quanto rebelde. Mas ele se mudou lá para Mysore e foi fazer uma aplicação na escola de sânscrito, na faculdade de sânscrito, né? Na Universidade de Sânscrito de Mysore. E após mostrar lá que ele já tinha sido feito a iniciação dele enquanto Brahmana e tudo mais, ele foi aceito. E foi aceito com possibilidade de morar dentro da faculdade e começou a estudar.
né? Então, em 29, ele começou a estudar na Universidade de Sânscrito lá em Mysore. Ele ficou estudando lá durante uns 3 anos e não tinha nem avisado para os pais ainda onde é que ele estava. Olha que loucura. Mas ele era um aluno bastante dedicado, bastante empenhado assim no estudo, ele começou a se destacar na escola, na universidade, e 3 anos depois que ele já estava lá, ou seja, em 32, dentro da universidade dele foi ter uma apresentação de yoga. E quem estava lá de novo, né? Nessa época ele tinha parado de estudar com Krishnamacharya, e em 32 Krishnamacharya foi lá de novo para, né, coincidentemente, ele foi fazer uma apresentação de yoga na Universidade de Sânscrito em Mysore. Né? Lembra, se você já viu o vídeo de Krishnamacharya, se você não viu, eu recomendo que você veja, o vídeo está aqui nessa série, né? Foi o primeiro vídeo que eu fiz dessa série. Ela conta um pouquinho da história de Krishnamacharya e que nessa época Krishnamacharya estava trabalhando para o Maharaja de Mysore e tinha uma sala de yoga, né, um shala, dentro do palácio. Então, numa dessas propostas que Krishnamacharya fazia de disseminar o yoga, ele foi fazer uma apresentação lá nessa Universidade de Sânscrito e o Pattabhi Jois reencontrou ele. Ele falou, caramba, Krishnamacharya, meu mestre, vou voltar a estudar com ele, já que ele está aqui em Mysore, vou voltar a estudar com ele. E aí, eles começaram a partir daí uma relação, né, de estudos que durou 20 e poucos anos, né, 21 anos na verdade. Então ele ficou de 32 até 53 estudando com Krishnamacharya. Mas vamos contar um pouquinho mais da história. Esse segundo momento de ensino, né, do Pattabhi Jois por Krishnamacharya, ele já começou a passar não só práticas técnicas, asanas, né, e sim ele já começou a introduzir Pattabhi Jois em ensinos mais profundos de certos textos, né? Então ele estudou o Yoga Sutra profundamente, né? Ele estudou Hatha Yoga Pradipika, estudou Yoga Yagnavalkya Samhita, e nesse momento também ele foi apresentado por um texto, quer dizer, foi apresentado a um texto que Krishnamacharya falou para ele sobre o texto, ele não deu, né? A transmissão do conhecimento na cultura védica é muito assim, o que a gente chama de Guru Shishya Parampara, né? Eu já falei isso aqui nessa série de vídeos também, ou seja, é de boca a ouvido entre mestre e discípulo. E ele começou a falar desse texto chamado Yoga Korunta, né? Que é um texto polêmico, assim, né, dentro da história do yoga. Tem pessoas que falam que esse texto não existe, que ele foi inventado por Krishnamacharya. Tem pessoas que falam que esse texto sim existe, mas não tem cópia. Tem pessoas que falam que tem cópia. Eu, particularmente, nunca vi, então eu não estou aqui para dar a minha opinião sobre isso. Mas o que a história conta é que esse texto Yoga Korunta, ele possuía ali uma proposta de técnicas, de como fazer as técnicas, em qual ordem, né? Krishnamacharya fala que esse conceito de vinyasa, ou seja, vinyasa não o método, né, tá, mas o conceito. Vinyasa significa literalmente colocar de uma maneira especial, né? Nyasa significa colocar, uma das possíveis traduções é colocar, e vi pode ser traduzido como, esse prefixo vi seria de uma forma especial ou diferente. Então, esse conceito de asanas feitos numa certa ordem, de um certo jeito, contendo os vinyasas, contendo alguns pranayamas, contendo os drishtis, né, que são os direcionamentos de olhar, contendo os bandhas nas técnicas de asana, porque isso não vem muito dos textos de Hatha Yoga, ou seja, os textos de técnica mais clássicos. Então, essa colocação dos bandhas nos asanas, isso tudo, teoricamente, viria desse texto Yoga Korunta, e foi a partir desse texto que o Pattabhi Jois começou a formatar esse método de ensino que ele estava fazendo. Em 37, ou seja, alguns anos depois, 5 anos depois que ele estava estudando, já tinha voltado a estudar com Krishnamacharya, o Maharaja de Mysore, né, o rei de Mysore, recomendou Pattabhi Jois, viu que Pattabhi Jois era um aluno muito presente, muito ativo ali de Krishnamacharya, falou que ele deveria ir dar aula justamente naquela universidade de sânscrito que ele ainda estava fazendo, né? Ele falou, por que você não vai dar aula lá de yoga, né? E aí Pattabhi Jois pegou essa função e falou, beleza, vou lá dar aula de yoga. Como as aulas dentro dessa universidade eram mais para um público jovem, né? Essa proposta do Yoga Korunta, que era o que Pattabhi Jois estava estudando e como Krishnamacharya passava, cabia, né? Krishnamacharya, ele tinha uma abordagem que ele passava a forma de aplicação de yoga de maneira muito diferente dependendo da idade, dependendo da ocupação da pessoa. Mas o Pattabhi Jois pegou essa fórmula, vamos dizer assim, esse método que ele foi desenvolvendo e aprimorando ao longo do tempo e começou a ensinar ali para a galera da universidade.
E esse método foi se estabelecendo, né? Então, aos pouquinhos, né, de acordo com esse ensino dentro da universidade, que Pattabhi Jois começou a sistematizar isso que hoje a gente chama de Ashtanga Vinyasa Yoga, ou o famoso Ashtanga Yoga. A gente não deve confundir esse Ashtanga Yoga de Pattabhi Jois com os 8 membros do Yoga Sutra de Patanjali, tá? São coisas completamente diferentes. Mas esse método começou a ser implementado principalmente nessa universidade, onde ele começou a ensinar para os jovens que estavam ali. Nesse meio do período, vale colocar, né, que muito jovem, o Pattabhi Jois se casou, né? Ele se casou quando ele tinha 18 anos, então em 33... Voltando um pouquinho, que a gente já estava em 37, estou voltando. Em 33 ele conheceu uma menina, né, quer dizer, uma menina viu uma apresentação do Pattabhi Jois nessa universidade de sânscrito, o pai dessa menina era um estudante, era um estudioso de sânscrito, e estava lá, e eles acabaram assistindo essa apresentação de yoga do Pattabhi Jois, e essa menina, Savitrama, ela ficou encantada e falou, pai, eu quero me casar com esse cara, eu quero me casar com ele, é ele, ela tinha apenas 14 anos e Pattabhi Jois tinha 18. Né, isso em 1933. E o pai dela falou, beleza, vamos lá falar com ele, né? E aí perguntou pro Pattabhi Jois aceitou, eles foram fazer inclusive o mapa védico deles, foi ver se o mapa encaixava, o mapa não encaixava, e mesmo assim a Savitrama, que depois veio a ser chamado de Ama, né, ficou muito conhecida, a esposa do Pattabhi Jois, por todo o público do Ashtanga, né, ela se tornou uma grande referência, mas ela falou, não, independente do mapa védico, é ele que eu quero, ele vai ser o meu marido, e assim aconteceu. Eles se casaram, em 33 ainda eles se casaram, ela com 14 e ele com 18, só que ela, como era menor de idade, era uma criança ainda, né, ela voltou para casa dos pais e Pattabhi Jois continuou lá. Só alguns anos depois, 4 anos depois, que eles voltaram a se encontrar e aí, de fato, começaram a morar juntos. Tá? Só um pequeno parênteses aqui, familiar, contando sobre a história familiar do Pattabhi Jois, né? Dessa união, Pattabhi Jois teve 3 filhos. Esses 3 filhos, eles tiveram a Saraswati, o Manju e o Ramesh, né? Então, desses 3 nomes, 2 vão ser importantes aqui para a nossa história. Então, voltando, né, Pattabhi Jois estava ensinando yoga lá na Universidade de Mysore. Ele ficou lá durante muito tempo, ele ficou de 37 até 73, tá? Ele ficou 36 anos ensinando yoga lá. E nesse momento, esse método que ele estava desenvolvendo e aprimorando, o Ashtanga Yoga, né, se tornou robusto. E aí, em 1948, então alguns anos depois, né, 11 anos depois do período em que ele começou a ensinar yoga nessa universidade, ele montou ali perto, na casa dele, o que ele chamou de Ashtanga Yoga Research Institute, ou seja, um instituto de pesquisas do Ashtanga Yoga. Mas era tipo na casa dele, assim, ele começava a receber os seus alunos, fazia ali suas práticas, os seus estudos, os seus ensinos, e a coisa começou a se desenvolver, né? Começou a crescer, ele começou a ter cada vez mais discípulos, até que ele recebeu o primeiro ocidental. Esse primeiro ocidental apareceu lá na casa dele 18 anos depois dele ter aberto esse Instituto de Pesquisas do Ashtanga Yoga, né? Ele era um belga chamado André van Liesebeth, e ele estudou durante 2 meses, ele ficou lá nessa casa do Pattabhi Jois estudando a série primária e a série intermediária do Ashtanga Yoga, e ele ficou muito encantado com aquilo, com aquela prática vigorosa, potente, né? E ele voltou para a Bélgica e 3 anos depois ele lançou um livro, né, chamado J'apprends Yoga, que seria traduzindo o autoaprendizado do yoga, né? E que nesse livro ele mencionava muito o Pattabhi Jois, os ensinamentos dele, como o Pattabhi Jois foi responsável por ensinar o yoga para que ele pudesse se autoconhecer e se autoaprender, né? Basicamente isso. E a partir desse livro, né, mais ocidentais começaram a chegar para estudar com Pattabhi Jois. Lembra que agora a gente já está em 67. Em 74, ele foi convidado para vir nada mais, nada menos do que para o Brasil, né? Ele veio aqui para São Paulo, ele foi convidado para fazer uma palestra numa confederação, num congresso de yoga, né? Então ele veio aqui, deu essa palestra, difundiu ainda mais o método dele. Daqui ele foi para Califórnia e deu mais palestras e aulas lá, e com isso ele foi divulgando cada vez mais esse método, esse olhar para o yoga para os americanos agora. Eu digo americanos enquanto continente, né? E nisso o negócio dele foi crescendo.
crescendo muito mesmo, né? Então a casa dele começou inclusive a ficar pequena. Então o Manju, né, esse filho dele também já fazia algumas apresentações de yoga. Uma vez ele foi fazer uma apresentação no ashram do Swami Gitananda. Lá também tinham estadunidenses, né? Então mais pessoas, por causa de vários lugares, começaram a conhecer esse método do Ashtanga Yoga, começaram a se interessar por isso, e o negócio foi ficando tão grande que teve uma hora que ele falou, cara, eu preciso expandir, não dá mais para ser aqui em casa, né? Então ele, na verdade, ele pegou um outro espaço no bairro de Gokulam, que era no subúrbio ali de Mysore, né? E aí ele começou a construir, de fato, o que viria a ser esse grande shala, assim, esse grande local de aprendizado e de ensinamento do Ashtanga Yoga, que é muito conhecido até hoje. As pessoas, né, todos os professores de yoga têm que ir até lá, né? Então é um lugar muito conhecido, talvez um dos maiores locais do mundo de ensinamento do yoga, né? Mysore acabou se tornando a grande capital do yoga na Índia, muito por causa disso, né? Era Rishikesh, mas se você for ver hoje em dia, no mundo moderno contemporâneo, Mysore, por causa do Ashtanga Yoga, acabou se tornando um local até mais influente a respeito das práticas de asana, mais até do que Rishikesh, que sempre foi a capital do yoga na Índia. Nesse novo espaço, em Gokulam, né, ele já começou a trazer muito mais a sua filha Saraswati e o seu neto, né, que é o Sharat, que ficou muito conhecido, faleceu recentemente, né, teve uma grande comoção, inclusive, a respeito da morte do Sharat. Esse shala começou a ser muito guiado pela filha e pelo neto, né, que acabaram se tornando também grandes nomes do Ashtanga Yoga, né, grandes referências do Ashtanga Yoga. Como esse método estava ficando muito grande, em 2006 ele abriu um outro shala, uma outra sede desse instituto do Ashtanga Yoga lá na Flórida, né? E aí o seu método começou já era mundialmente conhecido, mundialmente famoso, só que em 2006 ele de fato se estabeleceu como um instituto também nos Estados Unidos, mas a Saraswati e o Sharat continuaram lá em Gokulam, lá em Mysore, onde ainda é a grande capital do yoga, né? Só que em 2007 o Pattabhi Jois já começou a ficar mais doentinho, ele começou a ir se ausentando das aulas, começou a passar cada vez mais o bastão para sua filha Saraswati e para o Sharat, né? Ele foi ficando cada vez mais por trás das coisas, foi parando de dar aula, foi se aposentando, até que em 18 de maio de 2009, aos 93 anos, o Pattabhi Jois veio a falecer, mas deixando esse grande legado do yoga, né? Talvez o Ashtanga Yoga seja o maior método de yoga do mundo hoje em dia, né? Talvez o método mais internacionalmente conhecido, praticado e difundido, né? Sem dúvidas, o Ashtanga Yoga ele é absolutamente relevante para que a gente entenda o yoga como ele é hoje. Mas, infelizmente, o Pattabhi Jois não tem só coisas boas dentro do seu nome, né? Existem algumas críticas e algumas coisas que são muito delicadas pra gente falar, mas eu acho que cabe falar aqui, né? Primeiro que o Iyengar sempre não, mas ele já deu algumas entrevistas falando que o Pattabhi Jois não era tão bom aluno assim, que ele era um aluno meio relapso, faltava pra caramba, não seguia exatamente as orientações do Krishnamacharya e que era um cara meio rebelde. A gente já viu que ele era rebelde desde a infância, que ele fugia, saía fazendo as coisas sem avisar pros pais, então ele tem esse histórico de rebeldia, né? Por mais delicado que possa ser comentar isso, é importante para que a gente entenda tudo que tem de envolvimento nisso. Não só isso, Pattabhi Jois também recebe muitas críticas por causa da intensidade dos seus métodos e da forma como ele ajusta as pessoas, né? O Ashtanga Yoga, até hoje, é um método que machuca muita gente, né? Eu sei que vão ter muitos praticantes que vão discordar de mim, mas eu, como professor, eu tenho muitos alunos mesmo, não são poucos, são muitos alunos que vêm para mim porque eles já se machucaram muito dentro do Ashtanga e começaram a ver que o Ashtanga é um método talvez um tanto quanto bruto, né? E os ajustes são brutos, ele não é para qualquer corpo, né? Nem para qualquer idade, nem para qualquer pessoa. Eu sei que tem muitos professores que vão discordar de mim, e tá tudo bem, as discordâncias elas fazem parte, né? Mas dentro do meu olhar do yoga, existem formas de aplicação do yoga muito mais adequadas para diferentes corpos e diferentes idades e estágios da vida. E o Ashtanga Yoga, ele leva a coisa para um lugar muito bruto, né? São movimentos muito intensos, dependendo de como está o seu corpo. E além disso, existem coisas ainda mais delicadas, que são acusações muito sérias de abuso sexual.
né? Então, Pattabhi Jois recebeu muitas denúncias de abuso sexual por seus alunos, por professores formados por ele, né? Não só mulheres, mas mulheres e homens, né? Tem fotos, tem vídeos de ele fazendo ajustes um tanto quanto questionáveis e duvidosos, né? Dele colocando as suas partes íntimas e pressionando as suas partes íntimas contra partes íntimas de mulheres, né? Também existem relatos de professores formados no método Ashtanga que diziam que ele convidava algumas professoras e professores para dar boas-vindas e despedidas um tanto quanto acaloradas e sexualmente duvidosas, né? Tentando ser o mais delicado aqui possível, mas existem muitos casos de denúncia de abuso contra esse professor, né? Contra o Pattabhi Jois. Então, isso não tem nada a ver com o método, né? O método e o legado que ele criou são para além das questões pessoais de abuso que Pattabhi Jois criou, mas ao mesmo tempo, como a gente está falando aqui da história desses grandes nomes, eu acho importante colocar isso aqui. Beleza? Bom, me diz aqui o que você achou desse vídeo, né? Se deu para contar um pouquinho da história do Pattabhi Jois. Certamente existem muito mais detalhes que não cabe colocar aqui. Esse vídeo eu tento sempre colocar ele entre 10, 15 e 20 minutos. Então, para que a gente tenha uma noção maior um pouquinho da história desse grande professor, desse grande nome da história do yoga, sem dúvida. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Espero que você não tenha ficado ofendido com nada que eu falei a respeito desse método. Daniel, sei que tem pessoas que se identificam profundamente com esse método de yoga e entendem ele como se fosse algo realmente incrível, e pode ser, depende para quem. Então coloque aqui nos comentários como é que você está se sentindo, se você conhece mais histórias do Pattabhi Jois, se você tem uma história pessoal com ele, se chegou a conhecer ele, se não chegou, né? Se quiser também dar aqui dicas para próximos nomes, né? Os próximos nomes que eu vou falar vão ser Iyengar e Bikram, né? Que são também nomes muito importantes da história do yoga, também com polêmicas envolvidas, enfim. Mas eu tô adorando fazer essa série de vídeos e tô adorando conhecer um pouquinho mais desses grandes personagens que eu já conhecia, mas não conheci tão a fundo por causa dessas pesquisas aqui que eu estou fazendo, né? Fora isso, né, a gente lança vídeos aqui no YouTube toda quarta e sexta-feira, sempre às 9 da manhã. Então na quarta-feira eu vou continuar durante um tempo fazendo essa série de vídeos sobre os grandes nomes do yoga, mas nas sextas-feiras eu pego as lives que eu faço lá no Instagram e trago aqui para o YouTube para que tenha uma melhor capacidade de visualização. E fora isso, né, se você não quiser ver vídeos tão longos, eu te convido a conhecer o meu Instagram, se você não conhece, está aqui, né, @yogalaya_, e lá eu lanço conteúdos diariamente, conteúdos mais rápidos, mais simples, né, para que a gente possa entrar em contato com conhecimentos do yoga de maneira diária, mas não de maneira tão profunda, né? Então conteúdos mais rapidinhos assim que ajudam a nos nutrir, beleza? E lá a gente tem um contato muito pessoal, se você mandar mensagem por lá, quem responde sou eu, ou a minha equipe, mas eu sempre vejo tudo e a gente pode estar mais junto. Mas caso você queira se aprofundar ainda mais no conhecimento e na prática do yoga, eu te recomendo vir conhecer a minha escola online, o Yogalaya. Caso você queira conhecer, o link está aqui, escola.yogalaya.com.br, tá? Lá a gente tem aulas práticas diariamente, de segunda a sexta, as aulas são ao vivo, então eu vejo você, você me vê, a gente pode ter trocas, tiração de dúvidas, eu consigo fazer ajustes e correções, né? A escola é toda online, tá? Então você pode fazer de onde você estiver. Todas as aulas ficam gravadas, então caso você não possa estar ao vivo, existe já um acervo de centenas de aulas gravadas e cada aula nova também fica gravada, então é uma forma de você ter um acervo infinito de práticas ali, tá? E de aulas teóricas também. Eu dou muita importância para que a gente estude a teoria do yoga e lá a gente tem 3 aulas teóricas por semana que são muito lindas, eu confesso que é a minha grande paixão. Então eu espero te ver muito em breve, de preferência na minha escola online, se não aqui no YouTube ou então no Instagram. Um beijão e até o próximo vídeo.